Estratégias de atendimento, para que esses atendimentos sejam claros e o seu cliente fique satisfeito e não saia mais com dúvidas do que ele começou um atendimento com vocês. Alinhamento entre áreas. Quem aqui nunca ouviu o cliente falar, vocês não se comunicam? Verdade, né? Quem nunca ouviu isso? E por mais que você tenha muito alinhamento, às vezes vai acontecer de passar. Mas vocês têm que pensar que a empresa de vocês tem que estar alinhada para evitar aquelas perguntas desnecessárias para os clientes de vocês. E um suporte especializado, que é diferente de um suporte para dúvidas, e sim um suporte seguro, que vai falar para o cliente de vocês, de fato, o que ele precisa ouvir para solucionar aquela dor no momento. Vamos dar uns exemplos aqui de experiência na contabilidade, para começar. Essas experiências vão começar lá no marketing. Por quê? É o marketing que vai falar para os seus clientes, o seu público, o que a sua empresa faz, o que ela é capaz de atender, o que vocês são especializados, quais são os serviços que vocês têm a oferecer. Então, lá no marketing, é a mesma coisa vocês quando vocês veem um anúncio. Tudo que vocês olham, vocês criam uma expectativa de quanto aquilo vai ser útil para vocês, vai poder ajudar vocês. Então, quando compra um produto, gera-se uma expectativa até que de fato ocorra. Isso eu estou falando de marketing. Então, tudo que você vê antes de você contratar. Aí a gente vai para o comercial. Então, veio o prospect, todo cheio de expectativa, lá do marketing, e o nosso comercial vai fazer o quê? Vender essas expectativas. Então, foi lá, bacana. Tem o meu marketing fazendo toda a divulgação, tem o meu comercial vendendo que aquilo é possível, mas quem que vai entregar isso? A operação. Então, de nada vai adiantar se você ter comercial e marketing alinhados, sendo que a sua operação não é capaz de atender essas expectativas. Então, a operação comercial e marketing tem que estar alinhados sempre. Para vocês terem uma ideia, toda semana existe uma reunião entre os gestores comercial, operacional e marketing na Tactus, para a gente estipular quais são os planos, o que a gente consegue atender, o que a gente teve de problema naquele período, como é que a gente solucionou e o que deve ser mudado desde a primeira ponta, que é o marketing, para que assim a gente consiga fazer com que todo esse fluxo funcione e a gente atenda a expectativa do nosso cliente. E essas palavras aqui, quem já ouviu falar sobre todas elas? E quem entende o que são todas elas? É difícil, né? Confesso que, às vezes, até para mim, eu fico pensando, gente, mas o que é esses customers? Então, vamos ver o que é tudo isso, e aí a gente vai à parte de como vocês conseguem aplicar um pouquinho melhor, porque a ideia, de fato, aqui é que vocês façam as suas anotações em relação a tudo que eu digo, para já na segunda-feira começar a colocar em prática. Ou sábado, né? Porque amanhã vocês ainda vão estar focados no evento. Então, vamos lá. O que é Customer Success? O que é o sucesso para o seu cliente? Então, não é você que define o que é sucesso para o seu cliente. Você tem que entender o que é sucesso para ele. O que ele espera uma vez que ele contratou a empresa de vocês. E como que vocês vão saber? Alguém sabe falar? O quê? Perguntando. Vocês já pararam para pensar, vocês virarem para o cliente de vocês e falar o que você espera ao contratar a gente? Ou vocês simplesmente fecham um novo contrato e seguem o fluxo como é o rotineiro de vocês. Então, falar que a gente tem que atender tudo que o cliente quer em relação ao sucesso dele, não é bem assim, mas a gente tem que alinhar o que ele espera para o que a gente pode oferecer. E a experiência,
né? É o que ele espera de um todo, não a partir do momento que ele contratou o serviço. Não é aquela execução do dia a dia, de tudo sendo entregue. Porque o sucesso é você atender uma dor específica, que ele acaba vindo trazendo para você. A experiência é o todo. Como chega uma informação para esse cliente, como é a comunicação, como são feitos os avisos informativos, se teve algum problema, como ele é solucionado. Tudo isso vai estar numa parte de experiência, que a gente também vai falar muito sobre isso. E Centric, que nada mais é cultura da sua empresa. Cultura? O que é essa cultura que todo mundo fala? É cultura de pessoas? Quando a gente fala de liderança e gestão de pessoas? Isso é cultura Tactus em relação ao nosso cliente. É o cliente no centro de tudo que acontece. Então, não interessa o que, desde que a gente tenha que atender, todas as áreas da Tactus vão estar alinhadas e empenhadas para que isso aconteça. Por exemplo, se tem alguma pendência de alguma área específica, outra área está dependendo de alguma informação, eu não vou ficar barrando ou criando prazos surreais para entrega. Se eu tenho um cliente que precisa daquilo naquele momento, que seja fora mesmo de um prazo estipulado pelo contrato, eu vou analisar, no caso, o meu time já tem autonomia para isso, do que pode ser feito para ser solucionado o quanto antes, independente, às vezes, de prazo, mesmo em relação às áreas. Então, a gente vai fazer um esforço de uma área cobrar a outra em relação a algo que pode ser muito importante para o nosso cliente. Quando dá um problema, não interessa de que área que é, eles vão arregaçar as mangas e eles vão fazer acontecer. Não tem essa de meu cliente, seu cliente, é da minha carteira, não é da minha carteira. A gente está ali para fazer as entregas, para atender o que é necessário. Então, independente disso, todo o nosso time vai se empenhar. Algumas vezes somente dentro da própria área, algumas vezes envolvendo as demais áreas. E tudo tem que fluir. Porque, querendo ou não, o que é uma empresa de contabilidade sem clientes? Então, isso faz parte da nossa cultura, que não quer dizer que o cliente tem sempre razão, mas sim que a gente tem que atender ao que o cliente espera sobre nós, sobre o nosso trabalho. E aí, vamos por onde que vocês vão começar tudo isso? Vamos pensar junto aqui? Lá no nosso comercial, é onde a gente consegue a maior base de informações em relação aos nossos clientes. Chegou um novo prospect, o que a gente tem que fazer? Saber as informações. Então, primeiro a gente vai entender segmento, faturamento, o que de fato ele faz. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.